Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 6. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Verso 10 diz: Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Quero refletir, eu quero meditar com você hoje em um tema que o Espírito Santo do Senhor colocou no nosso coração. E nós vamos refletir hoje sobre o tema faça o bem. Faça o bem. Diga comigo, faça o bem. Conta-se uma história de uma jovem que, por gostar bastante de rosas, de flores, ela teve a ideia de começar a cultivar rosas e cuidar delas. E o local era um local perto de um muro até que de um tamanho significativo, de uma pequena muralha, nós podemos dizer assim. E todos os dias ela se esforçava, e todos os dias ela estava ali, cuidando dos ramos. Dia após dia ela se colocava ali, dia após dia ela se apresentava ali, dia após dia ela se colocava fazendo o trabalho que precisava ser feito, para que as rosas aparecessem. Só que os dias foram passando, e as rosas não apareceram. As rosas, elas não apareceram, os ramos estavam ali, mas as rosas não apareceram. Não houve o surgimento das rosas, mas ela não parou, ela continuou. Mas mesmo assim, as rosas não apareceram. Em um dia ela chegou e, já desanimada com aquilo que estava vendo, as rosas não aparecendo, existia o verde, mas as rosas não apareciam. Ela, achando que todo o seu empenho tinha sido de uma inutilidade, todo o investimento do seu tempo também, ela escutou alguém falando do outro lado do muro. Era uma mulher, já com uma idade avançada, que não conseguia se locomover, mas ficava à porta da sua casa todos os dias, e a voz dizia o seguinte: muito obrigado pelas rosas. E ela, sem entender nada, ela disse: o quê? E a mulher respondeu do outro lado do muro: muito obrigado pelas rosas. Aí, curiosa, ela subiu, de alguma forma, e ela conseguiu visualizar o outro lado do muro, e ela conseguiu ver as inúmeras rosas que estavam do outro lado. Ou seja, um ramo ultrapassou uma fresta do muro, e do outro lado as rosas apareceram. Qual a lição que nós podemos tirar de tudo isso? Muitas vezes nós achamos que o nosso empenho, que aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo, tudo aquilo que nós estamos realizando,
pode até parecer que não existe um resultado, mas tudo na vida tem um resultado, tudo na vida possui um fim, um resultado. Por isso eu digo para você que nós nunca sabemos como as nossas atitudes serão refletidas, mas o certo é que elas serão refletidas de alguma forma. Eu destaco para você que nunca sabemos como as nossas atitudes serão refletidas, o certo é que elas aparecerão. Quem nunca foi alvo do bem? Quem nunca foi alvo do bem? Eu já fui alvo do bem que alguém fez. Você com certeza já foi alvo do bem que alguém fez também. Da mesma forma quanto ao mal. Mas o que eu quero destacar com você, e eu quero que realmente nós venhamos a entender estas palavras nesta noite, é que nós precisamos fazer o bem. É que nós precisamos nos empenhar para fazer o bem. Às vezes nós achamos que fazer o bem de nada vale, não é? Às vezes nós achamos que fazer o bem, que não existe uma resposta para o bem. Mas a verdade é que Jesus nos ensina a fazer o bem. Jesus nos ensina que o bem precisa ser feito. Jesus nos ensina que o bem continua e nós precisamos continuar fazendo o bem. Quando eu olho para essa história, eu não vejo apenas um milagre, também não vejo apenas o sábado. Quando eu olho para essa história, eu não vejo apenas todo esse contexto, mas eu vejo uma expressão que Jesus usa, e que quando eu estava lendo este texto, realmente me chamou a atenção, que é o verso de número 9. O verso de número 9 diz assim, ó: Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? E Jesus então chama o homem e realiza o bem para o homem. O que eu vejo Jesus, e o que eu vejo de lição atrás de todo esse contexto e de todo esse texto nós lemos, e diante da pergunta de Jesus, o que deve ser feito no sábado? Bem ou mal? Salvar a vida ou destruí-la? Em outras palavras, eu vejo Jesus dizendo: olha, não tem dia para fazer o bem, todos os dias nós podemos fazer o bem, todos os dias nós podemos desenvolver o bem, todos os dias o bem precisa ser realizado, todos os dias o bem precisa ser feito, porque essa é a cultura do reino, essa é a cultura do reino de Deus, fazer o bem, porque as nossas atitudes, de uma certa forma, todas elas estarão refletindo em algum momento da nossa vida. Em algum momento as nossas atitudes vão se refletir, e que sejam reflexos das nossas ações para o bem, amém ou não? Que seja realmente um reflexo para a nossa atitude quanto ao bem. Mas se tem algo que o ser humano tem uma grande dificuldade, é de fazer o bem. Se tem algo que o ser humano ele tem uma grande dificuldade, é fazer o bem. Nós queremos por vezes receber o bem, mas fazer o bem já fica complicado. Mas fazer o bem já é outra história. Nós queremos receber o bem, mas fazer o bem já é uma outra questão, já é uma outra história. Já é algo totalmente diferente.
E o que nos impede de fazer o bem? O que nos impede de realizar o bem? Eu quero destacar para você 3 posições que eu encontro no texto que pode me interferir na minha vida para que eu não faça o bem, ou que pode nos impedir de fazer o bem. Primeira lição que eu encontro no texto, eu quero compartilhar com você. O que pode me impedir de fazer o bem? A decisão entre fazer e não fazer. Parece óbvio, parece uma coisa óbvia, mas existe uma posição e uma decisão que eu preciso tomar e que você precisa tomar todos os dias, de fazer o bem ou não fazer o bem. Qual que é a pergunta de Jesus? O que pode ser feito? O bem ou o mal? Ou seja, a escolha de fazer o bem ou o mal, eu preciso tomar, você precisa tomar, nós precisamos tomar. É uma escolha pessoal. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos ser agentes do bem. E o que é fazer o bem? Fazer o bem é ser um abençoador. Isso é fazer o bem. Fazer o bem é ser um abençoador. É ser um abençoador dentro da minha casa, com a minha família. É fazer o bem no trabalho que eu estou. É ser um abençoador no meu trabalho. É ser um abençoador na faculdade que eu estou estudando. Porque nós somos muito mais propensos a fazer o mal do que o bem. O nosso coração é muito mais propenso para fazer o mal do que o bem. Porque se a gente não se policiar, se chegar alguém falando mal de um outro alguém para nós, daqui a pouquinho nós estaremos no mesmo jeito falando mal daquela pessoa. Se nós não policiarmos as nossas ações, se uma pessoa chega para mim falando mal de alguém, e eu der corda, daqui a pouquinho eu vou estar conversando sobre a pessoa e falando mal dela. Por isso que eu vejo um sentido de posição, de fazer o bem ou fazer o mal, trazendo esta convicção de que essa precisa ser uma decisão minha e sua. Porque Jesus lança essa pergunta para aqueles homens. Jesus está rodeado de homens que queriam pegá-lo e alguma coisa, encontrar algo nele para condená-lo. Jesus, ele está rodeado de pessoas que estavam procurando alguma coisa para pegá-lo. E junto daquele contexto existia um homem da mão mirrada, ou da mão ressecada. E Jesus decide fazer o bem para aquele homem naquele dia. Mas a questão é que o nosso coração está muito mais propenso a fazer o mal do que o bem. Se eu levo uma fechada no trânsito, já levou fechada no trânsito?
Qual foi a sua vontade? A sua vontade era passar pelo cara e falar: obrigado, hein? Tchau. A vontade de ir atrás dele. Não é não? A vontade de ir atrás do cara. Por quê? Porque o nosso coração está muito mais propenso para o mal do que para o bem. É isso que o apóstolo Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer está longe de mim, mas o mal se apresenta diante de mim em todo instante. O mal está diante da minha vida em todo momento, então eu preciso me policiar. Porque fazer o bem, ser um abençoador, é realmente uma cultura do reino de Deus. E eu preciso fazer a diferença onde eu estou. Eu preciso ser a diferença onde eu estou. Existe uma frase que eu acho bem interessante, de Voltaire, né, um filósofo francês. Ele diz quase a mesma coisa do apóstolo Paulo, mas ele diz assim, que encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia, e para fazer o bem uma vez ao ano. A gente encontra a oportunidade 100 vezes ao dia para fazer o mal, mas para fazer o bem uma vez por ano, ou ao ano. E é interessante que Jesus, ele vem com uma postura totalmente de fazer o bem. Jesus, ele apresenta, porque, de fato, se a igreja não fizer o bem, se o cristão não fizer o bem, quem vai fazer? Se nós estamos envolvidos por uma cultura do reino de Deus, se nós vivemos uma cultura do reino de Deus, se nós convivemos com a cultura do reino de Deus, e se eu não me dispuser a fazer o bem, quem vai fazer então? Texto de Romanos capítulo 12, versos 9 e 17, né? Fazendo aí uma junção, diz assim: o amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem, empenhai-vos em fazer o bem diante de todos. Ou seja, é o meu empenho, não é o que o outro me oferece para que eu me empenhe em fazer o bem. A Bíblia nos desafia até mesmo em pagar o mal com o bem. Isso é a cultura do reino. A Bíblia desafia a mim e a você a pagar o mal com o bem. Mas a nossa tendência é o qual? Pagar o mal com o mal. Porque é mais fácil pagar o mal com o mal do que pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o mal é fácil. Olha que interessante como que as pessoas não estão acostumadas a fazer o bem. Porque com o mal todo mundo está acostumado. Fazer o mal todo mundo está acostumado. Agora quando você se dispõe a fazer o bem, o que as pessoas falam? Quando você se dispõe a fazer o bem, voluntariamente, o que as pessoas falam para nós? O que as pessoas falam para você? O que você está querendo? Quando você faz o mal, é como se fosse normal. Mas quando você se dispõe a fazer o bem, é como se fosse algo de outro mundo. Aí a pessoa olha para você e fala: ó, o que você está querendo? Eu não tenho dinheiro, hein? A cultura do reino nos ensina a fazer o bem.
E isso não começa com o outro, isso começa através da minha vida. Isso não começa com o outro, isso começa através de mim, de você, como igreja. O outro texto que eu quero destacar com você é 1 Pedro 3,13, diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos à prática do bem? Salmo 34,14 também diz: afasta-te do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Afasta-te do mal, busque fazer o bem. Como se Jesus estivesse dizendo: ó, não tem dia para fazer o bem. O bem precisa ser feito em todos os momentos. E nós, como seguidores de Cristo, nós precisamos entender isso, que as nossas atitudes vão se refletir, e que sejam refletidas pelo bem que fazemos, ou pelo bem que estamos dispostos a fazer. Então a primeira lição que eu encontro que pode nos atrapalhar, ou pode nos impedir de fazer o bem, é a decisão que nós temos que tomar. É uma decisão que eu preciso tomar, e que a nossa decisão a partir de hoje seja realmente fazer o bem, amém ou não? E não fazer o mal. Que o nosso coração esteja disposto a fazer o bem. É o autoconhecimento de fazer o bem. O texto do apóstolo Paulo deixa claro isso. É um autoconhecimento. Olha, o mal que eu não quero fazer está continuamente diante de mim, mas o bem. Segunda lição que quero destacar com você: o que me impede de fazer o bem, ou o que me impede de ser um abençoador, o que me impede de fazer o bem ao próximo, às pessoas, o que me impede de fazer o bem no meu ambiente familiar, o que me impede de fazer o bem no meu trabalho, o que me impede de fazer o bem onde eu estudo, na minha faculdade, o que me impede, o que pode me impedir de fazer o bem? O outro como centro, e não nós como centro. É interessante o que Jesus faz. Quando Jesus olha para o homem, Jesus chama o homem para o centro, Jesus chama o homem para o meio. E o sabe que muitas vezes nos incomoda, é que quando nós, no sentido ou no quesito de fazer o bem ao outro, o outro será o centro e não nós. Porque a gente gosta de ser o centro, não gosta? A gente gosta de ser o centro. O nosso problema é sempre maior que o outro, do outro. O meu problema é sempre maior do que o problema do meu próximo, do que o problema do meu irmão. A minha dor é sempre maior do que a dor do outro. As minhas perdas são bem maiores do que as perdas do outro. Ou seja, eu preciso ser o centro. Eu preciso que o centro das coisas seja a minha vida. Jesus chama o homem para o centro. O centro das atenções naquele momento foi para o homem, da mão ressecada. Sabe o que pode nos impedir de fazer o bem? É o nosso egoísmo, o nosso individualismo, os nossos próprios interesses. Porque isso nos impede de olhar para o próximo como um centro.
Porque isso nos impede de olhar para o outro como um centro. Porque fazer o bem ou ser um abençoador é se doar. Fazer o bem ou ser um abençoador é doar-se. E isso incomoda. O que pode me impedir, o que pode me impedir no meu jeito de ser um abençoador ou de fazer o bem, é que o outro será o centro. Eu não serei mais o centro. Mas é interessante também que aquilo que Jesus nos apresenta, aquilo que Jesus nos traz, o que o Evangelho nos traz é que o outro precisa vir primeiro. O que Jesus nos traz é que o próximo precisa vir primeiro. Só que parece que nós temos uma dificuldade em entender isso e de colocar isso em prática, de que com Jesus no Evangelho o próximo deve vir primeiro, o outro deve vir primeiro, mas não, eu preciso vir primeiro, eu preciso vir primeiro. Isso não é o problema apenas da nossa geração, isso aconteceu lá com Jesus também, porque os discípulos estavam perguntando: olha, quem é o maior entre nós? Quem de nós aqui é o maior? Quem de nós aqui é o que manda em tudo, depois de Jesus? Quem de nós aqui tem mais autoridade? Quem de nós aqui tem mais facilidade ao falar? Quem de nós aqui tem mais autoridade ao expulsar demônios? Vamos ver, quem é o maior? Quem de nós aqui tem mais facilidade ao curar? Quem de nós tem mais habilidades? Aí Jesus entra na história e acaba com tudo. As palavras de Jesus em Marcos 9,35 é a seguinte: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, servo de todos. Eu acredito que eles ficaram assim, quietos, sem palavras. Depois de uma dessa, quem é o maior? Quem que é o maior aqui entre nós? Olha, aquele que quer ser o maior, seja o último e servo de todos, ponto final. Não basta Jesus ser o último, não, tem que servir a todos. Essa é a cultura do reino. Não basta ser o último, tem que servir a todos. Então o que pode me impedir de fazer o bem e ser um abençoador é porque o outro será o centro, enquanto eu abro mão de ser o centro. Enquanto eu abro mão de ser o centro, para o outro ser o centro. Eu abro mão para que o outro tenha. Essa é a cultura do reino, essa é a cultura de Jesus. Eu abro mão para que o outro tenha. Eu abro mão para abençoar. Eu abro mão para ser um abençoador. Você imagine se
todas as pessoas vivessem dessa forma, o mundo não seria diferente? De ver o próximo, de ver aquele que está ao meu lado em primeiro. Só que a gente quer ser o primeiro. A gente não gosta nem de dar o lugar, quando o lugar precisa ser dado, no preferencial. É ou não é? A gente se incomoda de dar lugar até no preferencial. Nossa, mas eu estou com pressa. A gente sempre está com pressa, né? Aí Jesus vem e desbanca tudo. Olha, não seja apenas o último, mas sirva a todos. Isso pode me impedir de ser um abençoador. Isso pode me impedir de fazer o bem. O meu incômodo em ver o outro sendo o centro, porque eu preciso ser o centro. Terceira verdade, terceira lição que eu encontro no texto, que pode me impedir de fazer o bem, que pode me impedir de ser um abençoador, as nossas justificativas como cardápio das nossas intenções. Eu até pensei em fazer, mas sempre tem uma justificativa. Eu ia fazer, mas sempre tem uma justificativa. Qual que era a justificativa desses homens? Vamos ver se Jesus vai curar no sábado mesmo. O que ele vai fazer? Jesus sai do âmbito apenas da intenção e ele parte para a ação. As nossas justificativas podem nos impedir de fazer o bem. Porque se tem uma coisa que nós somos bons é de dar justificativas. Para tudo a gente tem uma justificativa. E a gente aprende isso desde criança. Foi você que quebrou o vaso? Não, mas só tem você aqui. Quem foi então? Foi você que rabiscou a parede? Não, mas só tem você aqui. A gente aprende a dar justificativas desde sempre. E muitas vezes nós deixamos de fazer o bem e damos espaço às nossas justificativas. Só que Jesus parte para o âmbito da ação. Jesus parte para o âmbito da ação, daquilo que deveria realmente ser feito. Não apenas na intenção, mas na realização. Que o Senhor nos ajude a fazermos mais o bem. Que o Senhor nos desperte para isso. Que o Senhor nos auxilie a isso. Porque vidas podem ser abençoadas através das nossas ações. Vidas podem ser abençoadas dentro da sua casa com as suas ações. Vidas podem ser abençoadas no seu trabalho por esta cultura do reino. Vidas podem ser abençoadas na sua faculdade, onde você estiver, por essa cultura do reino. De fazer o bem. De ser realmente abençoador. Porque as nossas ações vão refletir de alguma forma. As nossas ações vão refletir de alguma forma.
Fazer o bem não está apenas relacionado a estender a mão, mas as nossas palavras podem fazer o bem. As nossas palavras podem ser palavras abençoadoras. Quando olhamos para o próximo, quando olhamos para o lado, manifestamos a cultura do alto, a cultura do reino de Deus. Quando você, quando nós decidimos a olhar para o lado, nós estamos manifestando a cultura que vem do alto, a cultura do reino de Deus. Nós temos uma semana que está se iniciando e ela pode ser totalmente diferente de todas as que nós já vivemos. Apenas por esta atitude, dessa consciência de que onde eu estiver, eu preciso ser um agente da cultura do reino de Deus. A minha posição precisa ser diferente, as minhas ações precisam ser diferentes, porque vidas podem ser abençoadas através delas. Que o Senhor nos ajude a fazermos o bem, e assim o nome do Senhor será glorificado para todos sempre. Você pode aplaudi-lo por isso? Aplauda ao Senhor.